Sejam bem-vindos ao IMS para essa roda de conversa aqui em torno do lançamento do catálogo da Pequenas Áfricas, o Rio que Samba Inventou, essa exposição que começou em outubro do ano passado e que se despede, se encerra no dia 21 de abril, né, no mês que vem. Eu vou começar, nós estamos gravando e vai ser colocado nas redes, eu vou começar por uma autodescrição e peço, por favor, que vocês comecem também por uma autodescrição. Eu sou um homem branco, de barba, de óculos, e meu nome é Paulo Roberto Pires, faço parte da equipe de curadores do IMS, que trabalhamos em conjunto com os nossos curadores. Hoje, a gente vai contar aqui com a participação de duas intérpretes de Libras, a Karina Oliveira, que é uma mulher negra, cabelo cacheado preto, com mechas louras na altura do ombro, e a Meire Cunha, que vai revezar com ela, é uma mulher preta, gorda, hétera, cis, cabelos grisalhos na altura do peito, olhos grandes e pretos. Pois bem, eu, ao lado da Bia Pasleme, que está aqui, coordenadora de música do IMS, da Júlia Covens, que também está aqui, coordenadora de iconografia, da Raquel Valença, que é coordenadora de literatura, faço parte da equipe responsável pelo início desse trabalho de mergulho aqui na história do samba. Uma coisa que começou no auge da pandemia, né, logo feito à distância, durante muito tempo, e se concretizou 3 anos mais tarde. Mas se concretizou a partir de um encontro com os nossos convidados de hoje, que são os curadores que aqui estão. E depois eu apresento, mas Inaê Lopes dos Santos, Luiz Antônio Simas, Angélica Ferrarez e Vinícius Natal, né? Essa exposição, a gente começou a fazer a pesquisa, ela está firmemente, né, ancorada nos acervos do IMS. Tem muitos empréstimos, mas muita coisa do acervo também. Sobretudo nas áreas de fotografia, como vocês podem ver, aí, e música, né, é óbvio, né? Então, acho que a gente não pode deixar de mencionar nesse universo aí o trabalho do Walter Firmo, né, que está nos registros históricos, também no ensaio que ele fez no Cais do Valor, que vocês podem ver na primeira sala, na abertura da exposição. E também, eu acho que homenagear, de alguma forma, ele está homenageado na existência dessa exposição, o Zé Ramos Tiorão, pelo empenho, a paciência e a coisa meticulosa de ter um acervo tão impressionante que vai desde recibos de samba até partitura, recorte de jornal, ou seja, sem ele isso aqui não aconteceria, né? Eu acho que é bastante. A exposição mobilizou o IMS inteiro, e aqui eu tenho que ler para não esquecer nada, né? Assim, as áreas de digitalização, conservação, catalogação, licenciamento, e além, é claro, da equipe de produção, né, de sempre. E também a equipe que trabalhou imediatamente na exposição, né, que estão todos aqui, Jovita Santos Mendonça, Elisama Almeida, Fernando Krieg e a Jane Leite. A área de educação também do IMS, isso é importante falar, porque deu uma contribuição essencial, montando no 9º andar uma ocupação Pequenas Áfricas de São Paulo, que amplia a discussão dessa exposição e traz um pouco para as questões específicas de São Paulo, né? E promovem uma coisa que eu recomendo para vocês, que são as giras de conversa e samba, coordenadas pelo Tadeu Caçula, sempre aqui no térreo, né? Domingo que vem, às 11 horas, vai acontecer uma, e 21 de abril, porque é o domingo também, e é o dia de encerramento da exposição, acontece a gira final. É muito bom, assim, exatamente uma gira de conversa e depois um samba. Esse é um lugar, né, especial, esse lugar que nós estamos para a exposição, né? Porque essa teia aqui que a gente tem no fundo mostra um pouco as relações que conectam o samba que faz hoje com as origens históricas e tal. A gente consegue sair aí dos pais, do Pixinguinha, do Donga e do João da Baiana e chegar ao Pretinho da Serrinha, arriscando que esse seja o mais novo, eu não lembro de cabeça. Mas obviamente, é uma teia, não é uma coisa parada, né? Há sempre um trânsito e uma recriação de coisas aí. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa conversa aqui. E só para introduzir, eu vou ler
curto texto do catálogo que diz um pouco o que é a exposição e por que nós estamos aqui, né? As histórias das pequenas Áfricas são indissociáveis de uma ocupação territorial, concreta, né, e simbólica do Rio de Janeiro. Ela começa num cais, que é o Cais do Valon, né, porta de entrada de milhares de africanos escravizados, se organiza em torno de uma praça, que é a Praça 11, né, lugar de troca, encontro, e avança cidade adentro nos ramais de trem, né, que ligam o centro ao subúrbio, onde se consolidam as escolas de samba, um bloco da importância do Cacique de Ramos, e que está plenamente ativo hoje, e movimentos também muito ativos e importantes para essa história, que é o Trem do Samba e a Feira das Iabás, né? A partir desses 3 pontos, criou-se essa rede de relações dessa população afrodescendente, que eu acho que redefine, eu acho que é esse um pouco o sentido do nosso trabalho, mostrar como é que isso redefine não só uma cultura, mas um país mesmo. Nós somos o que somos, graças, mas muito, muito, a dívida imensa e impagável, graças a essa coisa fantástica, essas relações de criação e de políticas, enfim, é importante. Sabendo o impossível que a gente não ia conseguir dar conta de uma história tão longa e tão complexa, né, nós propomos no catálogo, já estou falando do catálogo, né, que cada um dos curadores fizesse um ensaio e que ficasse completamente livre e à vontade para abordar alguns dos aspectos desse trajeto, né, que é um trajeto pela cidade, um trajeto pela história também. Então, eu vou pedir que a gente comece o nosso papo com cada um falando um pouco sobre o seu ensaio. Então, eu vou começando. Quem fez e faz história segurando esse país no braço, Trabalhador Negro e o Brasil, é o título do ensaio da Inaê, né? Como todos e todas aqui, a Inaê é historiadora, é professora da Universidade Federal Fluminense e autora, dentre outros livros, de Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Eu vou passar a palavra para ela e depois para os outros. Obrigado. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Inaê, uma mulher negra, com tranças agora, alta, não sei se isso faz diferença. E é um prazer estar aqui com vocês nessa exposição que, talvez, primeiro de tudo, ou acima de tudo, ou igualmente, é linda, né? É uma exposição que é belíssima e é muito importante que ela seja bonita. Isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque uma coisa é você estar pensando a pesquisa, as questões, né, o texto, as imagens. Outra coisa é você entrar numa exposição e ser tocada pela beleza. Então, queria muito parabenizar toda a equipe, porque é transformador poder ver que a história do samba como ela também é, né? Essa coisa bela e que constitui muito do que a gente entende como Brasil. Então, foi um prazer enorme fazer parte dessa equipe, uma honra, na verdade, e um momento de muito aprendizado, porque eu sou uma professora de história que trabalha com história da escravidão, né? Então, eu trabalho, talvez, com uma das dimensões mais terríveis da história do Brasil e mais também constitutivas da nossa trajetória enquanto nação e muito do que a gente entende como desempenho e exercício da cidadania, infelizmente, ainda hoje está pautado por esse passado escravista. Então, poder ver a volta dessa história, porque o samba também é essa gira, né, foi algo muito importante que impactou como eu olho para o passado também. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os meus colegas e a toda a equipe do MS pelo convite. Mas o meu texto, né, ele também fala muito desse lugar de onde eu venho, que é de professora de história, que trabalha com a história da escravidão e do racismo no Brasil. E a ideia do texto foi, por um lado, né, contextualizar esse território inicial da onde surge essa pequena África no Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo, que é uma história que diz respeito não só ao Rio de Janeiro, nem só ao Brasil, mas ao que a gente entende como espaço atlântico. Em grande medida, o Ocidente também está acontecendo ali no Cais do Valongo, porque ele foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados, né? Porque ali a gente tem uma pactuação das elites, não só brasileiras, mas, acima de tudo, brasileiras,
em prol da escravidão, no momento de ruptura, talvez um dos momentos mais importantes de ruptura da nossa história, que é o momento que a gente nasce como uma nação soberana e independente, o Brasil refaz a aposta na escravidão, reedita essa aposta, e o tráfico de africanos escravizados passa a ter um volume ainda desconhecido na história brasileira, e a dinâmica que organiza o Cais do Valongo é, em grande medida, um exemplo disso. Então, uma das funções, quer dizer, um dos objetivos, né, do meu artigo, do meu ensaio, foi justamente contextualizar um pouco esse território, esse espaço, né, e também mostrar que, por ser um espaço de chegada de africanos escravizados, e mais adiante, né, por ser um espaço de moradia da população negra, escravizada, depois livre, né, ou, durante muito tempo, escravizada, liberta e livre, depois da abolição, né, só pessoas livres, mas, muitas vezes, né, em condições de pobreza, né, com dificuldade de acesso à educação, à saúde, enfim, a condições mínimas de cidadania de um mundo republicano. A ideia era mostrar que esse também foi um espaço de construção de trabalhadores durante toda a sua existência, né, para chamar a atenção para um fato que muitas vezes se naturaliza de uma maneira, na minha opinião, equivocada, né, de que a escravidão não seria uma história do trabalho no Brasil, nem do trabalhador no Brasil, né. Então, a ideia é fazer um convite para que a gente pense a pequena África como um espaço da história do trabalho brasileiro, e de uma história que não se faz sem a população negra, né. Então, a dívida que o Brasil tem, que é impagável, né, em última instância, o próprio Brasil não existiria se essa população negra não estivesse trabalhando. E, quando a gente está pensando em trabalho, a gente está falando, obviamente, né, sobretudo numa condição de escravidão, mas, mesmo depois, da exploração sistemática, né, desses trabalhadores, de condições vis de vida, mas também na possibilidade que esses homens e mulheres tiveram de ressignificar saberes vindos de diferentes partes do continente africano, porque, sim, a África constitui o Brasil, as Áfricas, né, e aí elas não são pequenas, elas são enormes, elas constituem o Brasil não só do ponto de vista do que a gente entende como cultura, que, muitas vezes, eu acho que é diminuto, né, cultura é meio que tudo, mas também do ponto de vista, sim, cultural, mas mais voltado para a questão da produção de saberes, da passagem de conhecimentos, né, de como esses homens e mulheres trouxeram técnicas, tecnologias que foram empregadas aqui no Brasil, né, e lembrar novamente que eles são trabalhadores e que existe, enfim, uma genealogia da história do trabalho no Brasil, né. E o que eu gosto demais dessa instalação, porque eu acho que se o Brasil tem uma nobreza que vale a pena, a nobreza que vale a pena é essa aqui, né, que conta muito a história destes trabalhadores e que coloca o samba dentro desse lugar, que também é um lugar que, muitas vezes, lhe é negado, né. O samba, enfim, existem uma série de estereótipos em relação ao samba, por mais que ele tenha conseguido alcançar esse lugar de nacional, né, o ritmo nacional, o ritmo que representa o Brasil para o mundo e dentro do próprio Brasil, mas, muitas vezes, o samba é coisa, enfim, de quem não trabalha, né? Está muito vinculada a essa história. Então, acho que essa exposição também traz isso, né? Essa história do trabalhador negro que fez o samba e que fez do samba o seu trabalho. Então, o meu ensaio foi uma tentativa de contribuir um pouco para essa história do trabalho, da ideia do trabalho no Brasil, ressaltando a longa tradição de trabalhadores negros e tendo a pequena África como esse território, essa espécie de epicentro para a gente repensar o que a gente entende como brasilidade. É isso. Obrigada. Obrigado. Oi? Foi bom tempo. Tá, sim, está ótimo. O Luiz Antônio Simas escreve para o catálogo um ensaio chamado O Poeta, o Diamante e a Cidade, que ele vai explicar aqui essa coisa. O Simas é professor do ensino médio, é compositor, é poeta e autor de, eu cito os dois mais recentes, se eu estiver errado, você me diz, os sonetos de Birosca e os poemas de Terreiro,
e crônicas exuísticas e estilhados pilíticos. Exusíacas. Esse título que é feito para não vender, exusíacas. E para derrubar mediador também. Então, as crônicas... bom, enfim. Simas, por favor. Bom, gente, bom dia. Eu sou um homem branco. Se fosse há 15 anos atrás, eu diria com a cabeça raspada, mas hoje admito sou careca mesmo. Né? Estou usando óculos, estou usando uma camisa branca e preta de um time de futebol do Rio de Janeiro chamado Campo Grande Atlético Clube. Né? Estou de calça jeans, enfim, um tênis. Uso óculos, não sei se eu já falei. Mas, primeiro, eu agradeço, evidentemente, o convite para fazer parte dessa exposição, né, a Bia, Paulo, Raquel, todo mundo que participou. Uma alegria, inclusive, compartilhar a curadoria, né, que é uma beleza. Eu costumo dizer o seguinte, que curadoria é uma palavra que eu nem sou muito chegado. Uma vez eu fiz uma curadoria de um festival literário, e aí eu pedi que trocassem curadoria por cambonaria, né? Porque o trabalho do curador é o do cambono da macumba, o cambono de umbanda, né? O cambono é aquele sujeito que ele tem que criar condições para que o caboclo trabalhe. Então ele leva o charuto, o preto velho está no toco, precisa ali de alguém que acenda o cachimbo, você vai lá e acende. O curador é aquele que não pode, evidentemente, ser o protagonista, porque o protagonismo é da exposição, o protagonismo está ligado aos personagens da exposição, o protagonismo está ligado aos grandes artífices, né, do samba do Rio de Janeiro, as tias baianas que construíram esse samba. E quando me foi proposto escrever um artigo, um ensaio, enfim, a gente conversando, eu tive uma ideia de escrever um pouquinho sobre algo que sempre me assombrou no Rio de Janeiro, que tem a ver com os primeiros anos pós-proclamação da República. Porque eu parto de uma espécie de enigma. O Noel Rosa, por título, inclusive, é o Poeta e o Diamante, porque o poeta é o Noel. O Noel Rosa nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1910, no bairro de Vila Isabel, né, um bairro de classe média do Rio de Janeiro, naquele contexto, o bairro onde, aliás, Vila Isabel, Vinícius conhece melhor do que eu, Vila Isabel que deu ao Rio de Janeiro e ao Brasil o Jogo do Bicho, Noel Rosa, a Unidos de Vila Isabel, né, o primeiro bairro urbanisticamente projetado da América Latina é o bairro de Vila Isabel, enfim, tem uma história interessante, mas o Noel nasceu em Vila Isabel em 1910. Noel Rosa era branco, tá? De classe média, nascido na vila. 3 anos depois de Noel Rosa ter nascido, nasceu ali em São Cristóvão Leônidas da Silva. Leônidas da Silva era negro, Leônidas da Silva era filho de uma trabalhadora doméstica, ele, inclusive, passou parte da infância na casa em que sua mãe trabalhava como doméstica, e tem uma coisa que sempre, de certa maneira, me atiçou, pelo seguinte, o Noel nasce em 1910 como um branco de classe média, o Leônidas nasce em 1913 como um negro do Rio de Janeiro. Se a gente faz um salto no tempo e vai para a década de 30, eu aposto o seguinte, se quando o Noel e o Leônidas nasceram, você virasse e falasse o seguinte, ó, nós temos 2 garotinhos aqui, um é um branco de classe média, o outro é um negro, filho de uma trabalhadora doméstica. Daqui a 20 anos, um vai ser sambista, o outro vai ser jogador de futebol. Qual vai ser o sambista, qual vai ser o jogador de futebol? Né? Eu sou capaz de apostar, é porque a gente também não pode voltar no tempo, então é mole apostar sabendo que eu ganhei. Mas eu aposto o seguinte, todo mundo ali em 1915 ia dizer o seguinte, o branco vai ser jogador de futebol e o preto vai ser sambista. Porque quando Noel Rosa e Leônidas da Silva nascem, o futebol ainda é, no Rio de Janeiro, um esporte praticado por uma elite branca e o samba, fundamentalmente, estava sendo construído como um sistema de organização do mundo das populações afrodescendentes. Então, se você tivesse que fazer uma aposta, você diria, o Leônidas vai ser sambista, o Noel vai ser jogador de futebol. Acontece que, na década de 30, Noel Rosa é sambista, parceiro, inclusive, de inúmeros negros sambistas do Rio de Janeiro, parceiro de Canuto, parceiro de Antenor Gargalhada, né, parceiro de Bide, parceiro de Ismael Silva, da turma do Estácio. O Noel, portanto, era o sambista. E o Leônidas da Silva era o jogador de futebol,
Diga-se de passagem, até onde os registros mostram, o primeiro negro garoto propaganda da história do Brasil, porque, por conta do desempenho dele na Copa do Mundo de 1938, o Leônidas foi artilheiro da Copa, diga-se de passagem, o apelido do Leônidas era Diamante Negro, e criou-se o chocolate Diamante Negro por causa dele. Então, o apelido do Leônidas é que gerou o chocolate, não é o inverso. Né? Não existia o chocolate Diamante Negro e você dizia, pô, aquele cara joga bola, é o Diamante Negro. Enfim, então a indagação que eu faço, eu não vou dar spoiler, porque senão vocês não vão ler o artigo, mas a indagação que eu faço é a seguinte, que cidade é essa? Que território é esse? O que está acontecendo? Que encruzilhadas culturais são essas do Rio de Janeiro, da Primeira República, que levam o Noel Rosa a fazer samba e que levam Leônidas da Silva a jogar bola? E aí, para concluir, não me estender, eu acho que a gente tem que tomar um elemento como referência que é fundamental. Numa série de livros que eu escrevi, eu falo sempre contundentemente contra a criação de um certo mito do carioquismo, e que é um mito muito cordial, é um mito muito consensual, porque eu sou um sujeito convencido que a gente imagina que seja uma certa cultura carioca, né, é muito mais filha da violência do que do consenso. É uma cidade que se constrói muito mais no conflito do que na apaziguação desse conflito. O Rio é uma cidade marcada por um elemento perene ao longo de sua história e que permanece até hoje. O elemento perene que marca a história do Rio de Janeiro é a violência. É uma violência fundamentada em séculos de escravidão, e é importante lembrar que, quando a abolição vem, a República usou o Rio de Janeiro como um laboratório de práticas da eugenia e da higienização. O Rio de Janeiro, como capital da República, foi pensado por uma certa elite republicana como um laboratório de experiências de branqueamento no Brasil, branqueamento racial, branqueamento cultural, branqueamento epistemológico, branqueamento ontológico, o que vocês queiram. E tem uma questão, portanto, que eu acho que marca toda a reflexão que eu tento fazer. Como é que, em meio a esse projeto de exclusão, como é que, em meio a esse projeto de violência, como é que, em meio a esse projeto de horror, como é que, em meio a esse projeto de aniquilação e domesticação de corpos que não são brancos, foram sendo construídos sentidos de vida? Como é que esses sentidos de vida foram sendo construídos nas brechas do horror, nas frestas do horror, a partir do confronto, a partir da negociação, a partir da resistência, da resistência, porque muitas vezes o confronto não se estabelecia diretamente. O confronto se estabelecia a partir de estratégias de negociação, né? É o que eu costumo dizer a respeito de uma pequena história que envolve Zé Pilintra, o malandro encantado das macumbas do Rio de Janeiro. Porque Zé Pilintra, quando era uma entidade do Catimbó de Jurema, na Paraíba, em Pernambuco, ele sempre trabalhava nos terreiros descalço, com uma calça muito modesta, dobrada na altura do tornozelo, um chapéu de palha muito simples, só que seu Zé Pilintra viaja e chega ao Rio de Janeiro, né? Viaja por quê? Porque tem uma migração nordestina forte para o Rio de Janeiro, o Rio é uma cidade marcada por esses desterros constantes, e aí seu Zé Pilintra começou a baixar nas umbandas do Rio de Janeiro, naquelas macumbas da década de 30. As primeiras referências de Zé Pilintra trabalhando como entidade no Rio de Janeiro estão ali em 33, 34. Só que Zé Pilintra, no Rio de Janeiro, trabalhava de terno linho S120, chapéu Panamá, sapato bicolor. Aí contam que, em certa ocasião, viraram para seu Zé Pilintra e perguntaram para ele, mas, seu Zé, o senhor que era uma entidade que no Nordeste trabalhava descalço, por que o senhor está usando um sapato todo elegante? E aí Zé Pilintra vira-se e diz, porque eu quero continuar descalço. Então, isso é uma questão muito forte, né? Isso lembra um pouco Paulo da Portela e o pescoço coberto, aquela coisa toda. Então, a rigor, o meu texto, para não me alongar, ele discute isso. E ele discute o processo de popularização do futebol e o processo de consolidação da música urbana do Rio de Janeiro, fundamentalmente a partir da experiência do Noel e do samba, para discutir isso. Como é que, diante de um projeto de horror, de exclusão,
de aniquilação, de violência sistemática, você foi construindo sentidos de vida. Como é que essa cidade inventa o samba urbano? Ou melhor, como é que o samba urbano inventa uma cidade possível? Então é isso, é um texto que tem 3 marcas, a meu ver, fundamentais. Trabalha com o processo de popularização de um esporte muito elitista, como é o futebol. Trabalha com o processo de consolidação da música urbana do Rio de Janeiro, do samba, como um sistema de organização do mundo, evidentemente, e trabalha com o fato que eu acho que é o marcante nessa história toda. Como é que esses 2 processos ocorrem diante de uma cidade, que é a minha cidade, eu escrevo sobre ela, mas eu tenho que admitir, porque é fundamental até para a reflexão que a gente faz. É uma cidade que tem como elemento de perenidade, ao longo de sua história, a violência. É isso aí, gente. Obrigado. Temas. A poética do espaço e o caso das casas museu é a contribuição da Angélica Ferrarese. Está ligada muito à pesquisa de mestrado dela, As Tias Pretas do Samba, por uma questão de memória, espaço e patrimônio. A Angélica também é professora do ensino médio e como parte das atividades relacionadas com essa exposição, atualmente ela dá o curso Pequenas Áfricas em Curso, aqui no Instituto Moreira Salles. Então, queria passar a palavra para a Angélica, por favor. Bom dia. Eu sou uma mulher negra. Eu me considerava quase alta, mediana, mas aí depois, quando o Idaí falou que era alta, eu fiquei, gente, acho que eu sou baixinha, não sei. Somos baixinhos, né? Sou uma mulher negra. Ai, gente, sou muito baixinha, não. Mediana, né? 1,60 e... 1,63, 65, se forçar a barra. Estou com vestido tons terrosos, laranja, marrom. Estou usando óculos. E vou aproveitar que estou de pé para falar de pé, porque eu agora olhei um campo de visão que eu não estava vendo aqui sentada, né? E eu acho que tem muito a ver com o meu artigo, eu acho que tem muito a ver com a minha entrada nessa curadoria, nessa equipe, que está hoje completa, não só porque estamos nós aqui, mas porque Raquel Valença está aqui, Júlia Kovenski está aqui, Bia Paz Leme está aqui, além de Paulo Roberto Pires, né, e além de nós, então, e além da grande equipe, né, que esteve conosco esse tempo todo, aliás, muito antes até de nós chegarmos, né? E aí, gente, o meu artigo, ele vai para um lugar muito... Ele começa, né? Ele começa num lugar muito afetivo, no sentido de... Quem aqui tem uma prateleira ainda em casa? Sabe uma prateleira que você coloca... Ninguém? Uma pessoa, né? Tá, tem mais por aí. Quem aqui tem, sabe, aqueles quadros de memórias de infância, de memórias da vida, da adolescência, da avó, sabe? Aqueles quadros. Objetos que foi da avó, que ainda tem em casa, né? E aí, bom, tudo começa, né? Eu, enquanto também historiadora e pesquisadora do samba, eu estou de costas para... tudo começa quando, a partir das tias do samba, que foi o tema que me animou para poder me levar para esse turbilhão da história social do samba e não sair mais, ou o pensamento social do samba, como aprendi aqui com o meu amigo Vinícius, a partir dessas tias, eu comecei a atentar para uma questão de memória, de patrimônio, e o quanto que essa memória e esse patrimônio é político, é cultural, sabe, mas é estratégico, é afetivo, mas tem um desejo de incidência, de partilha no comum, né? E aí eu fui descobrindo que essas tias, essas mulheres mais velhas da história do samba, todas elas tinham praticamente um baú em casa. Aliás, não só essas tias, tá? Essa corrente aqui, essa teia aqui. A maioria dessas pessoas, claro, que estão aqui, né? As que estão aqui vivas e alguns também que nos deixaram, tem esse baú em casa, esse baú de memórias, esse tesouro, ou seja, ou pode ser a parede de casa repleta dessas memórias, pode ser a prateleira, pode ser uma estante, pode ser uma casa inteira, né? E aí eu conheço a casa de tia Dodô da Portela. Tia Dodô da Portela, que tem uma história, enfim, não vou ficar fazendo aqui a biografia dela, mas ela tem uma história que sai do Vale do Café, em 1920, e chega no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Transforma a casa dela num verdadeiro museu. O que ela chamava, com muitas aspas, porque ela falava,
né? E a gente usou a expressão dela também com muita estratégia. Ela chamava de Museu do Pobre. E por que ela falava de Museu do Pobre? Ela dizia que o Museu do Pobre era a parede de casa. O Museu do Pobre era o desejo que todo sambista tem, de colecionar, de guardar uma memória que não necessariamente tem um interesse público. Pensando em instituições, até mesmo museológicas, aproveitando que a gente está dentro de uma instituição. Então, assim, esse sambista ele tem esse desejo estratégico de guardar essas memórias. E por que ele tem esse desejo? Né? E aí, essa casa de Tia Dodô me abriu para pensar nas casas-museus. E aí, Djalma Sabiá, Morro do Salgueiro, tem uma casa-museu. A tia Maria do Jongo, que é outra que eu consegui também conhecer em vida e conhecer a casa-museu dela. Dona Ivone Lara, que, para falar também de alguém que talvez vocês conheçam mais, e que teve também uma ocupação aqui no Itaú, aqui de São Paulo, em 2018, se eu não me engano, também tem uma casa-museu. E aí, essas casas-museus, ela se abriu para a gente poder pensar, para eu poder pensar memória, patrimônio e a disputa de narrativas desses grandes eventos, né? A fala do Simas chamou a atenção para uma coisa, né, dessa coisa de... Eu fiquei pensando nessas apropriações. A gente pensa muito nas apropriações. E eu fiquei pensando quanto que essas apropriações são estratégicas, né? Porque se a gente for pensar o que essas mulheres, o que esses sambistas fizeram e continuam fazendo, é justamente se apropriar de um desejo de colecionar, né? Eu fico imaginando que qualquer outra pessoa, de repente, no lugar de Tia Dodô, ia se chamar colecionador. Ela se chamava acumuladora. Né? Ela dizia que... Por que era o Museu do Pobre? Era a parede da casa dela, não só eram estantes, né? Era toda uma casa mesmo, inclusive, que ganhou, depois com a revitalização, entre aspas, né, da zona portuária no Rio de Janeiro, esse museu dela, essa casa dela, ganha um estatuto de museu, entrando num circuito mais amplo, né, turístico, da revitalização ali, onde o Morro da Providência entra, já era, mas aí entra de forma mais organizada nesse circuito de favela, esse turismo de favela no Rio, que é muito comum, e aí a casa dela fazia parte desse circuito, ou seja, foi depois institucionalizada, e depois que é institucionalizada, Tia Dodô, ela vive mais ou menos um ano pós o museu dela, que já era a casa-museu, se tornar o Museu do Carnaval Tia Dodô da Portela. Esse um ano que Tia Dodô vive, esse último ano, né, de vida dela, é quando o museu ganha essa projeção maior, né, e Tia Dodô falece. Né, mais ou menos 11 meses, ela falece. Ela viveu de 1920 a 2015, foram 95 anos. Né, e desses 95 anos, todos dedicados à Portela. Aliás, ela se dizia uma mulher fiel. Acho que isso realmente, né, ela atualiza essa coisa de ser cria. Eu acho que isso é ser cria, né? Ela atualiza, né? Ela é cria da Providência, apesar de ter nascido em Barra Mansa, ela chega muito cedo na Providência, né? Ela é cria da Portela e tem toda uma vida dedicada à Portela. Esses objetos que ela acumula são objetos da memória portelense, né? Em sua maioria, inclusive temos aqui uma pequena parte desses objetos. E aí, quando Tia Dodô falece, a casa dela é pilhada. Eu vou usar pilhada para usar um termo assim mais elegante, né? Um termo mais elegante, a casa dela é pilhada. Tia Dodô não teve filhos carnais, Tia Dodô não teve... já era viúva, enfim, não tinha ninguém, digamos assim, ninguém da família ali para cuidar desse acervo, né, para cuidar dessa memória que ela estrategicamente reuniu durante toda uma vida. A casa dela é pilhada, mas a casa dela não é pilhada por pessoas desconhecidas, não. A casa dela foi pilhada, né, as pessoas levaram objetos da memória da Tia Dodô, sabe? Aquela coisa de, eu vou levar esse vestido, eu vou levar essa bandeira de 1935, eu vou levar esse pente do século XIX, eu vou levar esse livro de não sei o quê. E aí as pessoas foram pilhando, desmontando a casa dela, desmontando a casa-museu de Tia Dodô. Claro, eu fico pensando assim, para finalizar, né, buscar o fim aqui, um fim que não tem. Mas eu fico pensando, essa história, ela é muito significativa para a gente poder pensar para a gente poder pensar a dimensão da tragédia e a atualização da dimensão da tragédia.
Eu, escutando a fala do Simas, da Inaê, eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que a gente está falando... Claro, a gente fala a partir da diáspora. A exposição está falando a partir da diáspora. E a diáspora, ela não é um drama, simplesmente. Ela não é só o conflito. A diáspora, ela é a tragédia. Né? A tragédia, ela sempre pressupõe uma morte, diferente do drama. O drama pode ser só a encenação do conflito, mas a tragédia, ela pressupõe que alguém vai morrer no final. Né? E o quanto, mesmo com toda essa dimensão da tragédia, a gente está falando de toda uma comunidade, né, de homens e mulheres que tiveram todo um desejo, toda uma estratégia, toda uma política de reinvenção, de criação, de criatividade. Né? E eu fico pensando que esse exemplo da Casa Museu de Tia Dodô, que não é só específico de Tia Dodô, a gente tem várias outras casas-museus, e se a gente for pensar no estatuto, no status dessas casas-museus hoje, a gente vai se deparar com a dimensão da tragédia. Porque a gente vai ver que o acervo de Dona Ivone Lara está lá fechado. Isso porque a gente está falando de um acervo que foi mais bem cuidado, digamos assim. De Djalma Sabiá, se pá, né? Não temos notícias, né? De Tia Maria do Jongo também, uma casa fechada. Né? Então, assim, é uma dimensão da tragédia? No sentido de que a gente está falando de memória. Né? A gente está falando de memória, a gente está falando de disputa de narrativas, a gente está falando de construção de vida. Né? E de uma vida que é nossa. Está falando da partilha do comum. E de um desejo, né, dessa comunidade de partilhar do comum, de fazer parte, né, de incidir, de ter uma incidência pública, e o quanto que isso é sempre costurado, né, por mais que essa população venha, né, desse lugar da tragédia, mas está sempre costurando formas de resistir, e mais do que resistir, de existir. Né? E aí, só para finalizar, real agora, essa questão... porque quando eu falo de... A gente fala muito de resistência, né? A gente fala muito de resistência porque a gente resiste mesmo. Né? Eu acho que essa exposição está calcada na resistência, só que, mais do que isso, ela está calcada na existência. É quando a gente tira esse véu, né? Que, enfim, que é muito falado nos estudos culturais, né? A ideia de uma dupla consciência, né? Imagine, a gente está falando de uma comunidade que sempre se olha a partir do olhar do outro, sabe? Imagine você ser um sujeito que você se olha a partir de um dedo opositor, de um olhar do outro. Então, em que momento a gente tira esse véu? Em que momento a gente tira essa dupla consciência? Nos respiros que a arte nos proporciona. Né? E aí a arte dentro dessa diáspora, a arte produzida pela comunidade negra dentro da diáspora, é esse lugar de ebulição, de efervescência, de criação e de criatividade. Enfim, tudo isso para poder falar que a Casa Museu de Tia Dodô está um pouco aqui, não só a casa dela, mas para a gente atentar nas casas-museus, não só dos sambistas, mas da tua avó, sabe? Da sua tia, do seu tio, né? Para a gente poder atentar para o que a gente tem, para o que a gente tem de acervo, e o quanto que isso é político, e o quanto que isso pode ser potencializado, né, para uma participação maior, mais democrática, né, e mais poderosa da nossa parte. Né? Acho que é isso, gente. Obrigado, Angélica. Bom, para o Vinícius, cujo ensaio é o título bastante autoexplicativo, Paulo da Portela e Manuel Eloy sambando pela afirmação da cidadania. Né? O Vinícius é professor, foi professor da UNB no passado, dentre outras coisas, coautor de um enredo, Fala Majeté, Sete Chaves de Exu, com que a Grande Rio ganhou o Carnaval Carioca em 2022, né? E autor do livro Cenografia Carioca, Carnaval e Outros Fragmentos. Então, passo a palavra para o Vinícius, por favor. Bom, bom dia, né, todo mundo. Começar com a descrição, né? Eu sou um homem negro de pele clara. No momento estou com trança na cor, cabelo preto, blusa creme, né? Branca, não sei. Off-white. Tons terrosos. Tons terrosos, né? Uma calça marrom e tênis branco. E acho que sou alto, né? Sou. Passei pelo crivo do ser alto. Se a referência for o século XVI, já
Mas, gente, primeiro eu queria dizer que assim, eu estou muito feliz, né, compartilho assim, da felicidade, né, dos meus colegas, porque a gente trabalhou durante muito tempo nessa exposição e, logicamente, né, a equipe do MS trabalhou antes da gente chegar, né, então, assim, vou só reforçar a felicidade de estar nesse espaço aqui e de, principalmente, estar trazendo samba, né, porque acho que o principal, antes de tudo, que eu sempre coloco, é que eu sou sambista. Então, antes de ser antropólogo, de ser historiador, né, eu sou sambista, que é a minha primeira identidade que eu me considero. Então, eu, como sambista, fico muito feliz, né, do samba estar nesse espaço aqui, que é um espaço privilegiado, é um espaço nobre, e é onde devemos estar mesmo, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui na exposição. E aí, acho que sobre o meu artigo, eu acho que o objetivo é entender um pouco como as escolas de samba, de um modo geral, elas, né, são instituições centenárias, e aí eu não vou entrar no mérito, né, da data de quando completa 100 anos ou não, porque isso aí é outro vespeiro, né? Raquel Imperiana aqui, né? Mas, assim, o fato é que as escolas de samba são organizações culturais, né, parte do associativismo negro, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, então, mas assim, do Brasil de modo geral, que são criadas ali a partir do início do século XX, década de 20, por sujeitos, filhos e netos de escravizados. Fato é também que essa instituição permanece até hoje. Então, a gente pode talvez dizer que as escolas de samba talvez sejam as instituições culturais mais longevas e mais antigas, né, do Brasil, e foram criadas por descendentes escravizados. E a gente vê hoje a escola de samba passando na Globo, a gente vê a escola de samba hoje passando no mundo inteiro. As escolas de samba são esse produto do Rio de Janeiro que, a partir dessa própria ideia de pequenas Áfricas, né, se espalhou para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo e para o mundo inteiro. A gente tem escola de samba no Japão, escola de samba em Londres, e os japoneses tocam, né? Tocam bem. Se vocês pegarem o vídeo no YouTube aí, dão banho em muita gente. Mas, assim, o fato é que quando a gente enxerga esse protagonismo desses sujeitos negros que criaram a escola de samba, a gente se pergunta por que criaram a escola de samba nesse período. E aí a gente começa a enxergar como que, por exemplo, o Paulo da Portela, o Mano Eloy, eles foram fundamentais para a construção de uma cultura negra, urbana, carioca e brasileira. A gente tem que colocar eles nesse lugar. E aí acho que um dos objetivos também é a gente começar a olhar não só o samba, né, o samba como esse elemento, né, que a gente trata muito a partir do viés musical, mas a gente começar a olhar para o sambista. Não é só o ritmo samba. É quem são os sambistas que, no cotidiano, no dia a dia, construíram lá atrás o que a gente conhece hoje como movimento do samba e constroem até hoje o samba. Quem são essas pessoas? Quem são as baianas? Quem é o ritmista da bateria? Né? Quem é o diretor de harmonia? Porque quando a gente passa a olhar a trajetória da vida dessas pessoas, a gente vai ver que grande parte das vezes vai levar no mesmo lugar, que é o passado, né, cruel da escravidão negra no Brasil. E aí essas escolas de samba são criadas a partir, né, do Paulo da Portela, do Mano Eloy, muito, logicamente, né, utilizando o ritmo samba, mas também utilizando o samba e as escolas de samba, né, enquanto instituição, como um movimento social, que é um movimento social de afirmação da cidadania do lugar do negro no Brasil. Né, quando a gente está falando aqui sobre trabalho, né, e Inaê falou sobre a ideia de trabalho, a gente está falando sobre sambistas que criam seus próprios espaços de trabalho em uma cidade, em um país, né, que escanteia, né, essas pessoas para debaixo do tapete, que desemprega, que bota em condições de miséria, e essas pessoas vão começar a utilizar a própria indústria fonográfica. Logicamente, você vai ter o lado da apropriação, aí é um debate extenso, mas vão utilizar a indústria fonográfica para sobreviver. Onde é que essas pessoas vão trabalhar? As pessoas vão fazer show. E Todos os Prazeres, por exemplo, que é um dos caras que é um dos primeiros sambistas contratados, né, por rádio,
para trabalhar no rádio tocando como músico, ele está viajando de navio, está fazendo show indo para o Uruguai. Os 8 Batutas eles estão indo para Paris em 22. Então, quer dizer, esse samba, né, ele, a partir da música, é um movimento social de sobrevivência dessas pessoas que estão em um país em que não vai ceder a condição de sobrevivência para essas pessoas. E a gente poderia ficar se alongando aqui muito tempo falando, mas eu só queria ressaltar só 2 coisas sobre esses personagens, né? Paulo da Portela e Mano Eloy, né, são sujeitos negros que nascem nesse período ali do pós-abolição, no final do 19, início do 20, que vão chegar na região do Oswaldo Cruz e Madureira e vão participar desse movimento do samba, não só como movimento musical, mas também como afirmação dos seus próprios grupos sociais. São sujeitos que estão pensando não só nas suas próprias trajetórias, mas estão pensando na trajetória do entorno. Eu acho que isso é fundamental. Essa coisa do estar com, né? O Paulo da Portela, por exemplo, é um sujeito que vai simpatizar e vai dialogar com o PTN, com o Partido Trabalhista. Quando ele está dialogando com o Partido Trabalhista, ele está pensando trabalho para a população dele, para o povo dele. Mano Eloy é uma das figuras que vai fundar o Sindicato da Estiva, do Porto do Rio de Janeiro. Quando ele está falando isso, ele está fazendo um movimento sindical, ele está fazendo um movimento de trabalho. Ele está arrumando trabalho para as pessoas que estão no entorno dele. Né? E o trabalho nada mais é do que sobreviver. Né? Eu tenho pensado muito sobre essa ideia dentro dessa chave de modernidade negra. Né? Muita gente falou muito sobre 100 anos, né, do modernismo paulistano. E eu fiquei pensando muito sobre o que é essa outra modernidade negra do Rio de Janeiro. Né? O samba é modernidade negra. Uma outra forma de modernidade. Mas é uma modernidade que, se a gente pensar o sentido do que é moderno, o que é moderno para uma elite? É pensar a bandeira, é pensar o hino, é pensar os símbolos culturais representativos. A modernidade para a população negra é a sobrevivência, é comer, é sobreviver diante de um país que aniquila. E essa modernidade vem a partir do samba. Uma dessas formas, né? Então, só para fechar, eu gostaria de, novamente, agradecer bastante, né? Toda essa exposição assim, está sendo, né, um processo muito prazeroso, assim, muito rico, assim, da gente dialogar sobre isso, sobre uma outra perspectiva, e acho que, de alguma forma, a história, né, demorou muito para entrar nesse debate assim, sobre quem são esses sambistas. Não que essas pessoas não tivessem destaque, porque elas nunca precisaram de ninguém para dizer que elas são importantes. Elas se fizeram importantes porque elas sabiam que eram importantes. Então, quando o Paulo da Portela fala pés e pescoços ocupados, é isso, né? Desculpa a expressão, eu sei que eu sou foda, então você não precisa dizer que eu sou. É um pouco isso, mas a gente está colocando eles nos lugares de direito, né? A gente está colocando a galera que veio lá atrás no lugar que lhes é merecido, que é o de construtor da identidade da cultura nacional. Não coadjuvantes, mas atores, agentes, né, de tudo isso que a gente está vendo aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu queria vou botar umas questões aqui, é uma conversa, não é uma coisa, então, e também convidar vocês a fazerem perguntas, se manifestarem, coisa. Mas nessa atividade de cambonos, né, como melhor do que curador, eu gostei também. Então, essa atividade de cambono é muito diferente pensar como cambono do que pensar como um ensaísta, ou como um professor, ou como uma coisa. A gente tem que construir assim, um discurso sobre a nossa coisa a partir de coisas. Assim. Queria que vocês comentassem livremente, nesse processo, o que surpreendeu vocês nessa história que vocês conhecem também, em mexer nos materiais, assim, o que vocês, o que de alguma forma traz um tipo de coisa diferente, o fato de não estar só escrevendo um artigo, mas de estar participando de uma questão, de uma exposição, de um lugar que as pessoas vão visitar e ver as coisas. Né? Fique à vontade, quem quiser. Nossa, eu ainda estou organizando o pensamento, mas ok.
Desculpa dele. A questão mais do objeto, a questão mais da imagem, né? Sim, mas ela trabalha com a imagem. Mas você sabe que eu fiquei pensando pela questão da imagem, e eu fiquei pensando também, não sei se eu vou dar resposta para tudo isso, não, mas eu vou começar, eu vou abrir aqui o... Eu fiquei pensando que o nosso tema, né, os nossos temas aqui, né, isso aqui tudo, gente, esse é um tema que comunica muito, né? É um tema que comunica. E aí eu fiquei pensando que uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto equipe de cambonagem, né, era se a gente ia dar conta de comunicar para todos os públicos. Sabe? Do tipo, vai chegar tia Surica, e tia Surica vai ver, e vai entender, e vai se afetar, e vai ser provocada. Isso não quer dizer que ela vai gostar de tudo, mas isso quer dizer que ela vai ser afetada, no sentido mesmo de afetação, né? Não só de afetos. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Acho que enquanto cambonagem é pensar, claro, a imagem é muito poderosa, a imagem chega, né? Eu estou aqui viciada nesse vídeo que eu já sou, mas sabe, porque meu campo de vista está aqui, e aí eu estou olhando para esse vídeo, estou aqui tendo vários novos insights. Mas é isso, né? Para além da imagem, né? É uma exposição. Porque imagine, gente, são 4 historiadores, né? Então, o historiador gosta do negócio de texto, gosta do negócio de um arquivo, gosta do negócio de... Né? O historiador já tem essa tendência. Então, tanto que um dos nossos desafios foi pensar a quantidade de textos. Como que a gente vai distribuir essa quantidade de textos, né? Para a gente não projetar uma tese. A ideia não era projetar uma tese. Então, pensar nessa mistura das linguagens, né? A imagem, o audiovisual, o texto, o documento, o objeto, mas pensar o quanto que essa mistura, né? Essa bricolagem iria comunicar a todos os públicos, né? Hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma turma aqui de... Eu acho que eles são, não sei se é ensino médio, mas tem uma turma... É ensino médio? É. Tem uma turma de ensino médio. E aí, quando o Simas começou a falar, não sei se o Simas percebeu, que foi quando a galera chegou. E aí eu fiquei pensando assim, será que a nossa fala é a fala que vai chegar? Entende? E aí eu fico pensando, será que a exposição, será que o que a gente pensou, o que a gente bolou, e eu estou falando falando da curadoria, inclusive, que estava antes da gente, a equipe IMS, será que eles vão sair afetados? Ainda mais que a gente está colocando um tema... a gente está provocando São Paulo, né? A gente está provocando São Paulo a pensar as pequenas Áfricas de si. Né? Não é uma exposição sobre o Rio de Janeiro, é uma exposição que parte do Rio de Janeiro para provocar as pequenas Áfricas paulistas. Não é à toa que Caçula está aqui fazendo a gira de conversa, né? Não é à toa que tem vários outros projetos aí, ideias pipocando na cabecinha de vocês. Não é à toa que o meu curso de quarta-feira está super bacana e eu acho que não tem ninguém do Rio, entende? Então, assim, a ideia é fazer essa provocação. Então, eu fiquei pensando muito nisso, com a pergunta do Paulo, que eu já vou encerrar, porque eu acho que vocês podem falar mais, né? Eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que a gente iria conseguir comunicar, né? Eu suspeito, já perguntando, já respondendo, que está rolando, que está dando certo. Sim, porque a gente está aqui sempre, né? A gente está participando, tem um feedback das pessoas. Então, assim, está rolando, sabe? Eu estou sentindo que está rolando. E eu fico pensando que não dá para a gente comunicar samba de modo que o sambista não consiga alcançar, não consiga entender, sabe? Não consiga se ver. Claro, ele está se vendo, né? Mas se provocar a partir também de outros lugares, né? A gente colocar o samba para além da roda de samba, para além da escola de samba, é um desafio. É o samba no museu, é o samba num centro de memória, sabe? É o samba na escola. Então, assim, é colocar o samba e ir ampliando não só as pequenas Áfricas, mas também esses lugares, né, de estudo, de experiência, né, de vivência, de experimentações, enfim. Acho que é por aí, né? Bom, eu vou só, enfim, falar mais um pouquinho. Na condição de uma paulista, filha de cariocas, que mora no Rio, estuda o Rio e veio fazer uma exposição sobre o Rio em São Paulo, olha só, né? Então, deu a volta, dei 2 voltas. Mas eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente a materialidade mesmo da exposição.
na sua pluralidade, né? Então, a gente tem fotografias, tem objetos. Bom, a música não é exatamente material, mas tem a música. Então, a gente tem vários outros instrumentos, outras possibilidades de acessar uma história que não só é escrita, né? E isso, para mim, é fundamental, porque a gente está falando de uma história que foi sistematicamente apagada e silenciada. Então, o que mais me chamou a atenção foi justamente pensar que cada fotografia ou cada núcleo é um convite para outras exposições ou para outras possibilidades de construir esse saber histórico sobre o Brasil a partir desses personagens que, como o Vinícius disse, não são coadjuvantes, né? São protagonistas da história brasileira. Então, foi um aprendizado mesmo, né? Entender como que essa coisa em 3D, ainda mais que a gente também estava saindo de uma experiência de Covid, em que tudo estava virtual, enfim. Então, poder ver, né, as fotografias, olhar os objetos com a distância devida, né, escutar a música, aguçar os sentidos, né, outros sentidos, foi muito interessante e mostra esse... agora eu nem lembro quem foi você que falou, né, Angélica, né, do papel da arte como esse vetor disruptivo que permite transformações possíveis, né? Então, eu acho que é isso. Nós temos um grande convite aberto, né, com uma provocação imensa para pensar nas muitas e tantas Áfricas que o Brasil tem. E acho que cada peça, cada convite, cada fotografia, cada recorte de jornal, cada letra de samba, cada filme que aparece aqui né, uma possibilidade em aberto. Posso falar rapidinho? Acho que pegando esse gancho, assim, quando, né, o Heitor, né, dos Prazeres, fala essa coisa da África em miniatura, que depois se traduz em pequenas Áfricas, ele está pensando, logicamente, a cidade, mas a gente vê a potência dele, como ele está pensando o Brasil, de modo geral, né? Como ele tem essa noção do que é a diáspora, de como que isso se espalha no Brasil de uma forma muito potente. E aí eu acho que, assim, acho que o maior desafio foi tudo isso que, né, a Angélica falou, de traduzir isso de uma maneira muito direta, né, com que essa mensagem chegasse às pessoas. Mas eu acho que o principal desafio foi esse recorte, né, porque a gente tem, assim, um material que acaba sendo muito extenso aqui no MS, em alguns outros acervos, então, de escolher o que a gente queria fazer. Mas eu queria até fazer uma outra provocação aqui, porque por mais que a exposição, a gente esteja falando de samba, esteja falando de negritude, nenhuma experiência de museu vai se comparar à experiência de uma quadra de escola de samba, de uma roda de samba. Então, o que a gente está fazendo aqui é a provocação, né, da gente entender quem são esses personagens. Mas é o que eu sempre falo, assim, muita gente fala assim, eu queria tanto entrar para uma escola de samba. Ué, vai numa escola de samba. Bate lá na porta, tem o que para fazer? Cortar uma placa? Tem qualquer coisa, entendeu? Tem coisa para fazer. Porque eu acho que isso é fundamental, porque todas essas pessoas que estão aqui, elas estão no terreiro, elas estão na roda de samba, elas estão dentro da quadra. Né? Quando a gente está falando da Pequena África aqui, a gente está falando do Vai-Vai, né? Da Nenê, do Camisa. Atualmente eu estou fazendo a pesquisa de enredo também no Tucuruvi, né, uma escola de samba aqui do Grupo Especial, que esse ano fez o enredo sobre Ifá. Então eu consegui enxergar de perto, né, a potência que são essas escolas de samba aqui em São Paulo, também, né, no Rio de Janeiro também. E cada escola de samba, e é impressionante, assim, que por mais que você vá em qualquer lugar do Brasil, tem uma escola de samba do Grupo Z, tem 10 pessoas, um surdo, um tamborim, uma pessoa cantando, você vai ver ancestralidade ali, você vai ver que a magia acontece, né? Então, a provocação que eu faço é essa, né? A gente está aqui no museu, que é bacana demais, é um lugar devido, é importante, mas, além disso, né? Vamos para o terreiro, vamos lá para a escola de samba, vamos saber chegar, vamos perguntar, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ocupar esses espaços, logicamente, de forma respeitosa, respeitando quem chegou antes desses espaços também, mas é preciso que a gente vá nesses espaços. Né? Não só que o samba venha para cá, mas que a gente também saia daqui e vá para os locais em que isso está acontecendo.
Gente, é rapidinho, é só porque quando o Vinícius falou assim, vai na escola de samba, vai cortar uma placa. E aí eu fiquei pensando assim, mas vocês também podem levar projetos, viu? Assim, vocês podem, né, chegar lá para complementar o que tem, mas vocês também podem levar projetos. Inclusive, uma das coisas que a gente votou agora, eu, Simas, Raquel, que acho que só por aqui, olha só, né? Como se fosse pouco, né? Eu, Simas e Raquel, a gente faz parte do júri do Estandarte de Ouro, e uma das coisas que a gente participou agora para votar foi justamente pensar quais projetos, né, as escolas de samba, qual escola de samba estaria fomentando mais projetos e tal. E foi uma indecisão, assim, né? A gente ficou ali porque a gente tem a Beija-Flor com vários projetos, a gente tem a Portela com projeto em audiovisual, a gente tem a Mangueira com projeto em pré-vestibular e em saúde, se eu não me engano também. Então, assim, a ideia de uma escola, que inclusive Vinícius traz muito isso também, né? A gente pensar a escola mesmo pensando o projeto pedagógico que tem por trás disso, né? Escola de samba é escola, né? Não esquecer que a escola ela pressupõe um projeto pedagógico e as escolas desenvolvem. Então, assim, tem essa parte de mão na massa, no sentido lá do cortar a placa, né? de desenhar, costurar, né? E tem esse sentido também que abraça, que acolhe, que espera, inclusive, projetos daqui, entendeu? Projetos da sociedade para poder estar ali fomentando ainda mais frentes de trabalho, né? Comentar, então, brevemente o seguinte, para não ficar aqui. Vocês estão falando que essa exposição provoca, de certa maneira, São Paulo, mas eu sou obrigado a admitir aqui, não me levem a mal, eu sou muito provinciano, né? Eu tenho dificuldade de sair do meu bairro, você imagina, então... eu acho que essa exposição provoca o Rio de Janeiro, por isso eu gostaria muito que essa exposição estivesse no Rio de Janeiro, e eu sou obrigado a admitir que eu sou um sujeito muito preocupado com o Rio de Janeiro. Não posso fazer nada, gente. Eu sei que tem gente que diz, mas ele é muito carioca, só escreve livros sobre o Rio de Janeiro. Eu canto a minha aldeia, que é uma tentativa, enfim, de falar com as pessoas. Porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito covarde. E eu acho que a cidade do Rio de Janeiro precisava reconhecer esse tipo de coisa. Porque se a gente tira da cidade do Rio de Janeiro o que foi produzido pelos descendentes de africanos e africanas, se a gente tira da cidade do Rio de Janeiro a importância da maior migração cigana para o Brasil, que é a migração do Rio de Janeiro, se a gente tira da cidade do Rio de Janeiro a diáspora nordestina, os judeus pobres, a Zona Norte, o subúrbio do Rio de Janeiro, não sobra a cidade. Porque o que é vendido a respeito da cidade do Rio de Janeiro é uma covardia. A cidade do Rio de Janeiro não é aquela cidade vendida como cartão postal, não é aquela cidade litorânea, não é aquela cidade da praia, ela pode ser também. De cada 5 bairros do Rio de Janeiro, 4 não ficam na Zona Sul. De cada 10 cariocas, segundo o último censo, 7 não moram na Zona Sul e não moram na Barra da Tijuca. Se você tira do Rio de Janeiro as referências culturais da cidade negra, da cidade preta, do Rio Negro, como fala Ney Lopes, a cidade acaba. Ela culturalmente é irrelevante. Ela não tem relevância. O projeto civilizatório fundamental do Rio de Janeiro é o projeto africano. E acabou. Não sobra cidade. Porque aí a gente cai, evidentemente, num elemento que é muito complexo. É extremamente complexo. A cidade é filha de uma tragédia. Toda a diáspora, em larga medida, é uma tragédia, é uma catástrofe, ela desarticula, ela é um fenômeno de morte física, de morte simbólica. Mas toda cultura de diáspora é uma afirmação de vida porque ela reconstrói esses sentidos coletivos de vida. Isso é absolutamente crucial. Então, eu acho que a gente precisa provocar a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro precisa tentar entender que diabos ela é. E tem uma coisa que me preocupa muito com essa exposição. Por que eu digo isso? Eu estou fazendo 29 anos de magistério. E até hoje eu só trabalhei com criança e adolescente. Né? Eu trabalho ainda com criança e adolescente, continuo dando aula, e eu tenho um medo muito grande de 2 coisas. Primeiro, é necessário que a gente trabalhe com essa criançada. Eu tenho uma preocupação maior, cada um tem a sua função. A minha preocupação maior é com criança, porque eu trabalho com isso. Né? Eu, por acaso, caí para escrever outras coisas, mas eu sou, fundamentalmente, um professor de criança e adolescente. E eu tenho uma preocupação muito grande com a dimensão da historicidade.
Porque eu, por exemplo, dei aula perto do Morro da Providência. E era impressionante como o currículo escolar, quando eu comecei, em 1994, me obrigava a ficar 2 semanas falando com uma criança daquelas sobre o Palácio de Versalhes e a Revolução Francesa, e tem que falar, mas aquela criança muitas vezes não sabia que a maior aventura civilizatória do Rio de Janeiro tinha acontecido na porta da casa dela, que é essa construção do suburbano do Rio de Janeiro. E, por fim, eu tenho um receio grande em relação a qualquer tipo de exposição, porque eu tenho muito medo da simpatia pitoresca. A simpatia pitoresca é perigosíssima, é um perigo, né? Porque você vai à exposição, porque você vê, você fala, você gosta, você compra o catálogo, isso é fundamental. Mas eu acho que o fundo do tacho é isso que o Vinícius falou. É essa dimensão de que uma escola de samba, por exemplo, ela não existe porque desfila, ela só desfila porque existe. Então, tem toda uma construção de sociabilidade, tem toda uma construção de pertencimento, tem toda uma construção de saberes cotidianos, tecnologias que vão se acumulando e que dão sentido de vida a muita gente. Porque eu, particularmente, acho que vocês são assim, eu estou pouco interessado, por exemplo, numa autoridade que preside uma escola de samba. A minha dimensão é tentar entender qual é o sentido daquilo para a construção de vida de uma baiana, para a construção de vida de um ritmista, para a construção de vida de uma criança que cresceu ali naquela quadra. Como é que isso se fundamenta? Então, eu confesso para vocês o seguinte, eu tenho muito medo da simpatia pitoresca, porque acho que, em alguma medida, a simpatia pitoresca pode ser tão perigosa quanto a aversão explícita, porque a aversão explícita você sabe com quem está lidando, mas a simpatia pitoresca é perigosa. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga levar essa exposição do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro precisa ser muito provocado para refletir sobre essa imagem terrível de um balneário consensual e cordato, que é a imagem que a gente, de certa maneira, vende para o mundo. O que o Rio de Janeiro tem de impactante, de civilizatório, de fundamental e de legado para a humanidade, é aquilo que está ali. E o Rio vai fazer 460 anos, né? Nada mais interessante do que aproveitar É verdade, agora. essa comemoração. A gente tem mais uns 10 minutos, eu gostaria de abrir, só que preciso que, por favor, a pergunta seja feita no microfone, porque a gente está gravando, por favor. Tem o microfone aí, desculpe. Pois não. Me ouve? Como não ouvir? Bom dia, eu sou o Richard, vim a convite do meu grande amigo Vinícius Natal. Essa semana eu passei escutando o samba da Imperatriz que diz: a Imperatriz adverte, sambar faz bem para a saúde. E aí eu vou tirar vocês um pouco da zona de conforto. Eu tenho visto a escola de samba como um espaço clínico, como espaço de cuidado mental, como espaço de produção psicanalítico-psicológico não branco. Através do Padê de Exu, através do giro das baianas, através do compasso sincopado da bateria do espaço vazio do surdo de terceira, e etc. E aí eu queria provocar vocês, se esse espaço de cuidado a sociedade ignora ver ou não consegue ver? Ou ela escolhe não ver? Essa é a minha pergunta. Ela não consegue perceber? Ela escolhe não ver ou só ignora? Na ótica de vocês. E só contribuindo com o que o Simas estava dizendo, ele é muito preocupado com o Rio de Janeiro, eu sou muito preocupado com São Paulo. Temos um empate técnico. E por que eu digo isso? Isso que eu vou dizer não tem nada referente a vocês cinco que estão sentados aí nessa mesa imaginária, que daqui eu estou vendo uma mesa de Exu. Essa exposição não vai chegar onde eu moro. Eu lembro quando o Vinícius Natal foi no Tatuapé, a gente ficou conversando, acho que mais de 1 hora, comendo espetinho, trocando ideia com várias pessoas.
E ele falou uma coisa que eu me importo muito. Richard, eu vou aonde tem escola de samba. Por mais, Vinícius, que o seu convite seja prazeroso, a grande maioria dessa sala não vai. A gente está na Paulista. Para você ter um pouco da dimensão do que eu estou dizendo, é como se, onde eu moro, é como se você pegasse o trem em Santa Cruz e fosse para a Central do Brasil. É essa a distância, cidade Tiradentes. Tem gente do meu bairro que sai uma vez por ano do bairro. Para quê? Para desfilar no Tatuapé. Ou na Nena de Vila Matilde. Ou no Príncipe Negro. Fora isso, não sai. Não sai porque não tem condição, não sai porque não tem dinheiro, não sai porque quando voltar a polícia vai matar, etc. E eu tenho que ser franco, essa exposição não vai chegar lá. O meu povo não vai vir para cá 3 horas de condução, não vai. E aí eu fico preocupado como a gente provoca São Paulo se uma potência desse tamanho não chega onde eu moro. Não vai chegar o Barroca Zona Sul, que é do Jabaquara. Vai chegar no Tucuruvi, porque o Vinícius Natal está lá. Mas talvez não chegue no Império de Casa Verde. A gente tem um problema muito sério. Porque provocar com recorte me parece mais uma produção de artigo do que uma produção de elaboração, tipo, gigante, sabe? Não vai chegar. Eu só soube disso aqui porque o Vinícius me convidou. Você nem ia saber. E o povo da cidade Tiradentes? E o povo de São Miguel? E o povo do Itaim Paulista? E o povo de Pedreira, Diadema, Cocaia, Grajaú? Como eles vão saber disso, gente? Num lugar que é quase 4 ou 5 horas para a gente chegar aqui. Como? Eu queria saber de verdade, eu sou muito preocupado com São Paulo. Eu queria saber, por exemplo, como o meu amigo Cleiton, que é mestre em sala do 3º milênio, sem sair do Grajaú, ele vai ter acesso a isso. Ou ele vai ter que vir para cá, enfrentar 5 horas de condução. Eu sou muito preocupado com isso, gente. Não adianta promover coisas no centro e não ir para a quebrada, para a favela. Não adianta. É bonito, maneiro, etc. Mas não é legal. Isso não vai chegar para o meu povo. Enfim, eu queria saber de vocês a pergunta e fica essa reflexão. Isso aqui é tudo muito bonito, mas aonde eu moro não vai chegar. Valeu, meu irmão. Jogo rápido, por favor. Por favor, é rápido. Vocês estão falando com carioca também, de Brás de Pina, viu, Simas? Tupi de Brás de Pina. Isso aí. Cacique de Ramos, tá? Suruí. E professor, sociólogo e ativista do movimento negro. Assim, e um dos fundadores do Museu Afro-Brasil. Eu fui provocado pelo colega em função dessa fala final dele e também da do Simas. O que a gente pode esperar de uma sociedade do espetáculo, né, que escamoteia a luta de classe? A primeira coisa é essa, para a gente não ficar com esses sonhos delirantes. A gente não chega. Eu fazia o jornal Ensaio Geral da Imperatriz Leopoldinense, viu, Simas? 1977, 64. Em plena ditadura. Nossa rapaziada fazia também na Portela. Ou seja, tem uma luta escamoteada, não contada, para aqueles que moravam em Brás de Pina, moravam em Itereré, né, e que percorriam toda a possibilidade de ampliar a participação negra dentro das manifestações culturais negras ao longo de toda a década de 70, ainda sob a ditadura militar. A gente fazia isso. A discussão que se teve na inauguração do museu era que ninguém da periferia vai chegar no museu. Emanuel ficava pé da vida com essa história. E aí tinha uma outra discussão. Vamos levar o museu à periferia. Essa discussão ela é recorrente, mas ela faz a gente perder tempo. Desculpe.
A gente tem que fazer coisas objetivas que associem aquela produção que desculpa, eu estou tenso, está sendo feita aqui, né? Aqui, na Paulista, que é um pouco de apropriação da indústria cultural. A gente não tem muito o que fazer nesse mundo. Ou a gente faz isso objetivamente, ou a gente vai ficar lamentando a ausência das presenças importantes lá na periferia. Porque existe periferia, porque existe classe social, existe luta de classe. Não é vontade só de uma pessoa querer ir para lá, fazer um trabalho, e nós fizemos isso com 17, 18 até 25 anos. E tomamos porrada. É assim que a coisa acontece. E era todo mundo da periferia do Rio de Janeiro. Simas está perfeito quando fala que o Rio de Janeiro é subúrbio. Mas ninguém conhece subúrbio. Mas as pessoas conhecem o garoto que sequestrou ontem lá o bagulho, né? E fez a merda que fez. As pessoas conhecem o Complexo Alemão. As pessoas conhecem o Comando Vermelho. As pessoas não conhecem a geografia em que está envolvido esse processo. As pessoas não conhecem por que a Marielle morreu. Então, é importante juntar arte com praticidade, e isso que vocês estão fazendo, em termos de exposição, de trazer para a gente essa coisa nova das pequenas Áfricas, que é uma batalha que a gente vem fazendo aí desde sempre, né? E que foi agora intensificada com essa juventude batalhadora que está correndo atrás, ativista, porreta, e que a gente tem que incrementar, tem que encher o saco, e a gente tem que fazer isso no lugar que a gente tiver. Não ficar esperando essa rapaziada ir para lá. A gente tem que fazer lá, no lugar que está. A gente quem? Protagonistas negros e brancos aliados. Esse é o projeto. Sociedade de Espetáculo tem o seu projeto. E a gente tem que conhecer conscientemente como ela funciona. Só olhar quem faz tudo e quem faz para quem. E o que a gente está fazendo aqui, agora, o tempo todo. É isso só. Tenho resposta, não. Eu tenho mais provocações. Eu tenho mais provocações. E eu fiquei agora pensando, junto com a fala do... Perdi seu nome. Luiz. E junto com a fala do Luiz. Richard, se a gente pegar uma lente de aumento, não vamos ficar pensando que é... Não quero falar da exposição do IMS, eu quero pensar nisso, porque eu penso muito nisso, Richard, todos os dias. Talvez... Enfim, talvez tenha sido isso que me fez sair do meu Rio de Janeiro também, quase provinciana como sim, mas nem tanto, porém, nem tanto, para viver aqui em São Paulo, né? Richard, você acha que é mais revolucionário, mais estratégico, o centro visitar a margem ou a margem implodir o centro? Fiquei pensando nisso, porque eu penso muito nisso. Será que a margem implodir o centro não é mais estratégico? E será que a margem já não está fazendo isso, se a gente ficar pensando nessa dicotomia? Que eu estou tentando, na verdade, em certo momento, eu quero acabar com essa dicotomia, mas ainda não consigo. Então, eu ainda fico pensando nessa dicotomia da margem e do centro, sem romantizar, né? Mas será que não seria interessante a margem implodir o centro? E será que a margem já não está fazendo isso? Será que já não tem alguns atores, alguns casos? Eu arriscaria dizer que sim. E eu acho que a gente opera muito nesse lugar. Eu acho que a gente opera muito nesse lugar. Eu me vejo operando muito nesse lugar, né, de alguém que está ali, né, você flerta, você provoca, você não desarticula. Isso eu acho, né, a gente não desarticula o centro, mas eu acho que a gente provoca, a gente flerta, a gente mexe, coloca o dedinho ali. Mas é só uma provocação, porque não tem uma resposta, sabe? Eu acho que talvez essa seja a pergunta que eu tenho... Eu não sei se eu tenho me feito essa pergunta ou se eu estou procurando responder ela através de atitudes, sabe? Eu fico pensando também nisso, né? E é foda, é foda. Bom, aqui meio... Não, são questões, acho que são fundamentais. E eu acho que parte da... Também não tenho uma resposta, mas eu acho que a revolução só acontece quando tem um encontro.
né, do que do que a periferia ou a margem está implodindo, e de uma possibilidade de implosão no centro. E a revolução não aconteceu porque o diálogo ainda está rangendo, né? Então, acho que é uma provocação fundamental de construção de pontes mesmo. Acho que é sobre, fundamentalmente sobre isso, sobre a possibilidade de estar, né, do trânsito, de estar nesses espaços diferentes que são frequentados por pessoas diferentes. Também não vamos achar que, né, seria ilusório isso, tanto ambos os espaços, a periferia, quando vem para o centro, vem geralmente a trabalho, com tempo contado, né, numa situação muito específica, e, muitas vezes, quando o centro vai para a periferia, vai com essa coisa meio pitoresca que o Simas falou. Claro que nem sempre, mas acho que tem ações possíveis sendo feitas em ambos os espaços, de maneira plural, e entendo que a maior potência, talvez, seja quando essas ações estão sendo feitas pela arte, né? Porque talvez essa seja uma linguagem mais comum, que permite essa ponte. Mas não tem uma resposta, a não ser que é isso, é um mundo desigual e combinado, que é feito para ser assim, né? Ele é feito para que a gente não visite a periferia, a não ser em momentos específicos, e para talvez não voltar mais, e vice-versa, né? Então, e acho que o que temos de possibilidade de transformação do mundo são esses diálogos que estão sendo feitos pela população não branca. São as possibilidades de construção de vida que negros e indígenas estão historicamente fazendo e que agora estão ganhando um reconhecimento de protagonismo dentro dos espaços centrais. Porque isso aqui, né, essa exposição é isso. A gente está falando de uma história que não começou ontem, que não começou anteontem, a gente pode recuar pelo menos 200 anos. Mas né, na década de 20 do século XXI que ela chega nesse espaço da Avenida Paulista. Então, há uma longa história sendo feita já há muito tempo. E a gente precisa que ela seja conhecida por todos, nas suas diferentes formas. Mas, de fato, não acho que o que a gente precisa é essa ampliação de fonte, olha aí a historiadora, é a ampliação de ponte, né? E de trânsito. A gente precisa transitar de ambos os lados. Sim. Aliás, a Inaia falando agora, eu vou, enfim. Richard, você realmente acha que a margem não está implodindo o centro? Essa exposição... Mas eu concordo com ele. Eu concordo com... Acho que não. Que não? Acho que não. Ela está... Assim, eu, particularmente, acho que tem uma implosão que é a própria sobrevivência. Sim. Né? Mas... Né, essa exposição não seria, de repente, possível. Angélica, eu acho, pelo que eu entendi... Não seria. Pelo que eu entendi, eu não sei, por exemplo, Richard, sendo sincero, eu não me sinto, por exemplo, em condições de falar da questão de São Paulo. Até porque eu acho que o próprio processo de formação das duas cidades é um processo muito diferente. Eu tenho uma suspeita em relação a isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que você nem tem condições exatamente de falar da periferia do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro você tem, por exemplo, o IPTU mais caro do Rio de Janeiro, né, fica a 5 minutos da subida, por exemplo, do Morro do Cantagalo, do Pavãozinho. Você está, por exemplo, na Mangueira, a Mangueira fica a 5 minutos do centro da cidade. É muito perto. O Rio talvez tenha umas particularidades ligadas à geografia da cidade mesmo, né? A questão da água, a questão do morro. Então, eu, por exemplo, não teria condições, eu acho até que seria temeroso eu virar e começar a fazer uma análise sobre São Paulo, que seria muito complicado. O que eu posso dizer rapidamente, e aí vem aquele vício maldito do professor, né? Cara, eu acho que tem que ter um trabalho de militância, vou puxar a brasa para a minha sardinha, mas é um trabalho de militância dentro do campo da educação mesmo. E quando falo do campo da educação, eu estou falando de um campo de educação que lida mesmo com uma educação básica, que lida mesmo com uma educação... Nós que somos professores do ensino básico, nós estamos vivendo talvez o pior momento para ser professor de ensino básico no Brasil nos últimos 50 anos, sei lá.
porque nós tivemos que engolir uma reforma da educação, uma reforma do ensino médio. Eu trabalho com uma matéria, por exemplo, que praticamente, em alguns casos, quase foi extinta, né? De tendo que trabalhar, por exemplo, míseros 2 tempos por semana, porque você vai e não sei o que e tal. É muito complicado esse tipo de coisa. A gente realmente vive uma situação que é muito complicada. Então, quando você fala dessa questão, eu acho até que tem uma parte que a gente não seria capaz de responder. Porque, sendo sincero, como você foi, como é que eu levo? Olha, aí a gente tem que discutir gestão pública, por exemplo, de museu no Brasil e das instituições que fomentam isso. Nós 4, por exemplo, somos trabalhadores, por acaso, né, que, fazendo nosso trabalho, elaboramos uma curadoria para a exposição. Agora, como trabalhar gestão pública, como trabalhar difusão de gestão pública, como trabalhar, por exemplo, os vínculos que um processo ligado ao museu, à museologia, podem ter com a cidade, eu acho que isso demanda uma reflexão dos próprios gestores públicos e das instituições que trabalham com cultura no Brasil. E essa é uma questão muito séria. E só tem uma suspeita, Richard, porque eu, em larga medida, concordo com várias colocações suas, que é a seguinte, cara, a discussão sobre museologia no Brasil também é um quebra-pau extremamente violento. Cara, é um quebra-pau e que, de certa maneira, foi insinuado pelo Evangelho. O que a gente entende como museologia? O que a gente entende como acervo? Né? O que a gente entende como museu interativo? Será que um museu tem que ser contemplativo, tem que ser interativo? Como é que funciona esse tipo de coisa? Cara, e esse é um nó pesado, e eu acho que é uma discussão braba, porque, no fim das contas, é isso mesmo. Como é que a gente cria conexões, né, para que isso reverbere em relação à sociedade, com detalhes, só para concluir, juro, sem que a gente também adote aquela postura iluminista, no mau sentido, de achar que você está levando cultura a qualquer lugar. Porque todo lugar, fundamentalmente, todo território, ele é produtor incessante de cultura, né? Então, isso passaria por uma ampla discussão que, em última análise, nos levaria a indagar o que a gente está chamando como cultura, o que a gente está entendendo como agente cultural. Agora, são debates que têm que ser feitos. Por quê? Porque eu acho que a prática, aliás, um velho alemão já dizia isso, a prática sem a reflexão é perigosa. E a reflexão sem a praxis também é perigosa. Como é que a gente vai alinhar, portanto, a reflexão, a prática, visando fundamentalmente o que eu acho que é o desejo de todo mundo que está aqui, né? Visando fundamentalmente a construção de um país que seja menos desigual, né? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Mas acho que essa questão é muito complicada e gera um seminário inteiro sobre museologia, política cultural, fomento à cultura, como é que a gente pensa nisso no Brasil. É uma encrenca, eu não teria condições. Eu até teria condições de falar alguma coisa ligada ao campo da pedagogia, mas ao campo vinculado à museologia ou ao fomento de cultura, eu acho que esse buraco é complicado para dedéu. Bom. Posso só responder rapidinho? Claro que sim. Eu acho assim, a primeira pergunta do Richard, eu acho que as pessoas muitas vezes optam por não ver a escola de samba. Eu acho que é isso, né? Já está mais que provado que a escola de samba ela tem sua visibilidade, né, no mundo inteiro. Então, muitas vezes, as pessoas resolvem não enxergar e tudo bem, né? Às vezes é melhor que não enxergue mesmo, porque para enxergar, deixa para lá, deixa no canto. Agora, sobre esse debate, assim, eu também não tenho uma resposta, mas eu acho que o mais importante é o tensionamento, né? A fricção, assim. Foi exatamente essa provocação que você fez hoje. E eu acho que ela é super pertinente porque bota todo mundo para pensar, né? E eu acho que é só isso que isso é para mim, né? Para mim, isso é movimento social, né? Porque, para mim, o que muda o curso da história é movimento social. Eu não lembro porque eu estava num debate esses dias, falando assim, o que muda a história? Com os amigos advogados, né? Nada contra advogado, gente. Mas ele estava falando assim, gente, o que muda a história? É a lei ou o movimento social? Aí, falou, movimento social. Você tem uma porrada de lei que não pega, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, o movimento social, que é o que, de alguma forma, você está tensionando aqui, eu acho que é isso que muda. Né? Porque vai todo mundo sair daqui pensando, assim, pô, o cara está certo, o cara está errado, o que a gente pode fazer?
E eu acho que é só isso que, de alguma forma, muda o curso da história, né? Para uma história mais, né, igualitária, enfim, que todo mundo tenha oportunidades iguais. Bom, com essa grande volta, e eu agradeço as intervenções de vocês, que foram muito boas, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque a gente não tem as horas. Eu queria convidar a todos, todas, para o quinto andar, para descer para o quinto andar. Lá a gente vai estar com os catálogos, os autores vão estar assinando por um tempo ali. Queria agradecer mais uma vez a vocês 4 pelo trabalho incrível e a todo mundo aqui. E lembrar que a Pequenas Áfricas fica até o dia 21 de abril. É isso. Muito obrigado. Um bom dia.